Boa tarde, pessoal. Aqui é o Ailton, seu simplificador de matérias exatas. Hoje estarei dando continuidade à explicação do esboço do gráfico da função de segundo grau. Quem ainda não viu a parte 1 do vídeo, dá uma olhadinha lá na parte 1, que lá eu explico certinho as regras e as formas que precisamos usar para construir um esboço de gráfico da função de segundo grau. É muito importante que todos saibam as formas e as regrinhas que a gente precisa saber para construir um esboço do gráfico de segundo grau. Quem ainda não viu, dê uma olhadinha lá. Vamos continuar. Vamos dar como exemplo essa função aqui, 4x ao quadrado mais 16x mais 16. Primeira coisa que a gente vai olhar, eu já expliquei no outro vídeo, mas já vamos deixar separado aqui, ó. Onde corta o eixo y é o 16. A gente vai separar no final, mas a gente vai ver aqui já. E sempre o c, esse número que está sozinho, é onde o gráfico corta o eixo y. Por que eu já mostrei isso agora? Porque aqui a gente tem a função principal, onde a gente tem números grandes, 16, 16. Para a gente fazer as contas, acaba sendo mais demorado. Então, sempre que você olhar para uma função, se você conseguir simplificar, dividir todos pelo mesmo número, compensa fazer isso. Ó, aqui a gente tem o 4 que dá para dividir por 4, 16 dá para dividir por 4, e 16 dá para dividir por 4. Então, para ficar mais fácil da gente fazer a conta, vamos simplificar todos, dividindo por 4. A gente dividindo todos por 4, nós obtemos essa função simplificada. 4 dividido por 4 dá 1, 1x ao quadrado. 16 dividido por 4, 4, 4x. 16 dividido por 4, 4. Essa função simplificada nós podemos usar para fazer todos os nossos cálculos. A única coisa que a gente tem que observar lá no final é que para a hora de separar o número que corta o eixo y é na função original. É esse que está sozinho aqui na função original, o nosso 16. Bem, vamos continuar, vamos separar os nossos coeficientes dessa nossa função. O a, que é quem está com x ao quadrado, que é o 1, o b, que é quem está com x, que é o 4, e o c, que é a constante, o número que está aqui sozinho, que é o 4 também. Depois de separar os coeficientes, a gente começa a usar as formas. Primeiro vamos fazer a forma do delta, que aí a gente poderá saber quantas raízes terá e se terá raiz. Delta é o b ao quadrado, vamos separar o nosso b aqui. B ao quadrado, o menos da forma, o 4 da forma, e vamos multiplicar pelo A, que é o nosso 1, e pelo C, que nesse caso é o nosso 4. Certinho, agora vamos responder. 4 vezes 4, 16, desce sinal de menos, 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Então, o nosso delta vai ser 16 vezes 16 é igual a 0. Olha, pessoal, aqui o nosso delta deu igual a 0. Como a gente já tinha visto na parte 1 do vídeo, então isso quer dizer o quê? Nós teremos uma raiz só. E vai ser só um ponto que o nosso gráfico vai encostar no eixo x. O nosso x' e o nosso x duas linhas vão ser igual. Certo? Serão iguais porque nós só temos uma raiz, quando o delta é igual a 0. Vamos usar a forma de Bhaskara para a gente poder achar o nosso x' e x duas linhas, que são as nossas raízes da função. Sempre que eu decidir pedir as raízes da função, é o nosso x', o nosso x duas linhas. Vamos lá. Menos b, que é o nosso 4. Vou abrir um parênteses aqui para separar o sinal. Mais ou menos raiz do delta, que para a gente é o 0. Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que para nós é o 1. Agora vamos separar o x', vamos fazer essa conta com sinal de positivo. Vai ficar menos 4 mais raiz de 0 é 0, tudo dividido por 2 vezes 1, 2. Então vai ficar aqui menos 4 mais 0 é igual a menos 4, dividido por 2 é igual a menos 2. Então vamos fazer o x duas linhas, que é a mesma conta, só que agora com sinal de negativo. Menos 4 menos 0 dividido por 2. Menos 4 menos 0 é menos 4, dividido por 2 é menos 2. Aqui, ó. Nosso x' e x duas linhas foram iguaizinhos. Mesmo número, mesmo sinal. Isso porque o nosso delta deu igual a 0. Então, sempre que o delta for igual a 0, o x' e x duas linhas serão iguais. Beleza, achamos as nossas raízes, que é o x' e x duas linhas. Agora vamos achar os nossos vértices, que é a nossa altura da parábola, que é o y, né? E o meio da parábola, que é o x vértice. Então, vamos começar pela altura, que é o y vértice. Vai ser o delta, com sinal de negativo em cada forma, dividido por 4 vezes o 1, que é o nosso a. O 0
qualquer coisa dividido, o zero dividido por qualquer coisa é zero mesmo, então nosso y vértice é igual a zero. Vou colar o nosso x vértice, que é menos b, dividido por 2 vezes o a. Então, x vértice vai ser menos, que é da fórmula, o 4, que é o nosso b, tudo dividido por 2 vezes o 1, que é o nosso a. Menos 4 dividido por 2 é igual a menos 2. Podem reparar também, ó, o nosso x vértice saiu o mesmo valor do x' e x2'. Sempre que o delta for igual a zero, o nosso x', x2' e o x vértice serão o mesmo valor. O meio da parábola já vai ser aonde ela encosta no eixo x. Eu vou separar aqui onde corta agora o eixo y, que é voltando lá na função original. Quem estava sozinho era o 16. Então vai cortar o eixo y no 16, que é o c, o número que estava sozinho. Então, vamos separar aqui os valores que a gente precisa. X' que é menos 2, x2' que também é menos 2, y vértice que é 0, x vértice que é menos 2, e onde corta o eixo y que é 16. Para construir o gráfico, a gente precisa desses 5 pontos aqui, para a gente poder fazer o esboço. X', x2', y vértice e x vértice, e onde corta o eixo y. Lembrando que vai ter vezes que não vai ter o x', x2', mas a gente separa. A gente sempre tem na cabeça que precisa dos 5 pontos. Vamos montar um gráfico aqui, eixo y e eixo x. Vou colocar um zero para a gente poder se posicionar e vamos lá. Vou marcar onde encosta aqui no eixo x, a nossa raiz, que é o menos 2. Vou deixar marcado aqui. Vamos marcar a nossa altura, o y é 0, então vai ser bem aqui em cima do eixo. Nosso gráfico só vai vir até essa altura, vai encostar aqui no eixo, que é onde o y é 0. E aonde corta o nosso eixo y. O nosso gráfico vai cortar o eixo y aqui. Pronto, tendo esses dois pontos, o que a gente faz? Sempre aqui pelo vértice. Aqui é a altura da nossa parábola, então ela só vai descer até aqui embaixo. Então daqui do meio dela e da altura dela, a gente puxa metade do lado direito. Como ela passa pelo eixo y, a gente coloca ela no ponto onde ela corta o eixo y. E metade a gente espelha ela para o lado esquerdo. Ó. Mesma coisa, só que espelhada para o outro lado. Então, uma metade do vértice do lado direito e uma metade do vértice do lado esquerdo. Essa nossa parábola aqui, o nosso y vértice foi ponto de mínimo. Todo exercício que pedir para você ponto de máximo ou ponto de mínimo, pedir lucro máximo ou lucro mínimo, vai ser o nosso x vértice ou o y vértice. Vai depender do que ele estiver pedindo. Se estiver pedindo o ponto de máximo ou de mínimo, é o y vértice. Se estiver pedindo qual o valor para chegar nesse ponto, vai ser o x vértice. Então aqui, ó, um ponto de mínimo por quê? Ó, nosso gráfico pode descer, 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 até chegar aqui no menos 2. E no y igual a 0, que é o nosso y vértice. Por quê? Aqui é o meio da parábola, que é o x vértice, e aqui é o mínimo, o ponto mínimo que ele consegue descer. Quando chega aqui, ó, no 0, ele vai começar a subir tudo de novo. Por isso que é ponto de mínimo, porque ele só desce até onde é o mínimo que ele consegue descer e depois continua subindo. Certo, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Y é igual a x ao quadrado menos 5x. Ó, vai ter exercício que o professor vai passar para você em f de x, vai ter exercício que vai passar como y. Por quê? Porque os dois é a mesma coisa. Os dois representam os valores que a gente vai ter no eixo y do gráfico. Então vamos resolver. Essa daqui é uma equação de segundo grau que não é completa, pessoal. A gente não precisa usar o básico para resolver ela. Quem ainda não sabe identificar uma equação de segundo grau completa ou incompleta, dê uma olhadinha no vídeo de equação de segundo grau. Eu explico passo a passo como identificar uma equação de segundo grau completa e incompleta e o jeito mais fácil para resolvê-las. Então, vamos continuar aqui. Como essa não é uma função completa, a gente iguala a zero e abre um parênteses nela. Abrir um parênteses, como a gente tem x nos dois termos da conta, a gente vai colocar um x de evidência. A gente vai puxar o x, que está tanto no x ao quadrado para fora, que é o mesmo x que está aqui no 5x, então vamos puxar ele para fora também. Lembrando que a evidência a gente tira o mesmo x dos dois pontos. Então beleza, toda vez que for esse caso, se a gente for resolver uma equação de segundo grau, a gente coloca a evidência, esse x de fora sempre vai ser zero. Então vamos colocar aqui que nosso x' vai ser o zero. Porque qualquer coisa multiplicado por zero é zero. Então independente do número que der aqui nessa conta, se eu multiplicar pelo zero aqui fora, a conta vai dar zero.
E esse x aqui de dentro é o número que falta para zerar essa conta. Eu tenho x menos 5x. O número que eu consigo colocar nesse x que zere a conta é o 5. Então, o nosso x duas linhas é o 5. Se eu fizer 5 menos 5 dá 0. É o outro termo que zera a conta. Então, as raízes da nossa equação agora não precisou usar Bhaskara para resolver. As raízes que são x' e x duas linhas, a gente conseguiu resolver colocando em evidência. Beleza, a gente achou as raízes da nossa função, que é o x' e x duas linhas. Agora vamos separar os coeficientes para a gente conseguir achar nossos vértices. O a, que é quem dá o x ao quadrado, é igual a 1. O b é o menos 5. E o c, que como não tem aqui, ele vale 0. Vamos lá para a fórmula. Delta vai ser b ao quadrado, que no nosso caso é o menos 5, menos 4, que é da fórmula, vezes o a, que é o 1, vamos puxar ele para cá, vezes o c, que é o 0, porque ele não tem na função. Então vamos resolver aqui, o delta vai ser igual a 5 vezes 5, 25. Qualquer conta vezes 0 é 0, então essa parte da conta zerou, a gente não precisa colocar aqui embaixo. Achamos os delta, podemos ir para os vértices. Vamos achar o y-vértice, que é a altura da nossa parábola. Então, o y-vértice é menos delta dividido por 4a. Vamos colocar aqui, vai ser menos da fórmula, 25 para o nosso delta, dividido por 4 vezes 1, que é o nosso a. Menos 25 dividido por 4 é igual a menos 6,25. Então, nosso y-vértice é igual a menos 6,25. A altura do nosso gráfico é menos 6,25. Até esse ponto que a nossa parábola vai. Vamos achar o x-vértice, que é o meio da nossa parábola, vai ser o menos b dividido por 2a, vai ser igual ao menos, que é da fórmula, o b, que é o nosso menos 5, vou colocar um parênteses para separar os sinais, tudo dividido por 2 vezes o 1, que é o nosso a. Menos com menos é mais, então vai ficar 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é igual a 2,5, então o meio da nossa parábola é 2,5. Agora a gente precisa da onde corta o eixo y, que é sempre o c. Nesse caso, quando não tem o c, onde corta o eixo y é porque vai cortar no zero. Tranquilo, pessoal? Agora vamos separar aqui os valores que a gente encontrou para a gente montar o nosso gráfico. Primeiro, o x' que é 0, x duas linhas que é 5, o y-vértice que é menos 6,25, o x-vértice que é 2,25, 2,5 e onde corta o eixo y, que para nós vai ser 0. Agora a gente monta os eixos, eixo y e eixo x, coloca um 0 para se posicionar e vamos colocar os nossos valores. Primeiro vamos colocar o x', que é as raízes da nossa função, né? Sempre as raízes da nossa função é o x' e o x duas linhas. É aonde vai cortar no eixo x. Então um ponto vai ser aqui no 0, ele vai cortar aqui no 0. O outro ponto vai ser aqui no 5, ele vai cortar o eixo x aqui no 5. Depois vai ser o nosso y-vértice, que é menos 6,25, que é a altura da nossa parábola. A gente marca o 6,25 e puxa uma reta no sentido dele. Depois vai até o meio da parábola, que é o x-vértice. Marca aqui 2,5 e puxa uma reta no sentido dele. Sempre o ponto onde a reta encontrar o nosso y-vértice e o x-vértice, a gente marca ele. Porque ele é o nosso ponto de máximo ou de mínimo. Ele é o nosso meio e também é a nossa altura da parábola. Depois que a gente separou isso, só falta separar aonde corta o eixo y, que no nosso caso era no y0, que é nesse mesmo ponto aqui. Beleza, agora que a gente montou, distribuiu todos os pontos, o que a gente faz? A gente vem aqui no nosso ponto de mínimo, que é nesse caso o ponto de mínimo, a nossa parábola desce até aqui embaixo, e vai colocar do meio dela para a esquerda, passando por onde corta o eixo y, que é aqui no 0, e passando pela nossa raiz, que também é o 0. Então ela corta o x aqui no 0 e corta o y aqui no 0 também. Depois a gente espelha essa metade para o lado contrário. A gente vai fazer aquela espelhada, passando ela por onde corta no eixo x também aqui desse lado. É a nossa segunda raiz, que é o 5. Tranquilo, pessoal? Vamos para mais um exemplo. Aqui eu coloquei t de t é igual a 0,5t ao quadrado menos 3t mais 9. Então, não importa a letra que tiver aqui, o jeito de resolver é sempre o mesmo. A gente precisa achar os nossos pontos para a gente poder colocar no gráfico. Vamos separar aqui os nossos coeficientes. A é igual a 0,5, que é quem está com t ao quadrado. O B
é igual a menos 3, que é quem está com t, e o c é o 9, que é o número que está sozinho. Depois que a gente separou ele, o que a gente vai fazer? Vamos lá para o delta. A gente saber quais são as raízes e se terão raízes. b ao quadrado. Então vamos puxar aqui nosso menos 3, é o b. Colocar o quadrado, menos 4, que é da fórmula, menos vezes o a, que vai ser para nós o 0,5, vezes o c, que para a gente é o 9. Agora vamos resolver essa continha aqui. 3 vezes 3 é 9, menos, desce o sinal, 4 vezes 0,5 é 2, vezes 9 é igual a 18. E delta é igual a 9 menos 18, que é igual a menos 9. Menos 9, o nosso delta deu negativo. Isso quer dizer, como a gente viu na parte 1 do vídeo, que ele não tem raízes. Essa função aqui não tem raiz. Ela não encosta no eixo x. Como o delta é negativo, a gente não consegue fazer o básico, porque não tem as raízes. Não tem o x' nem o x', porque o delta é negativo. Não existe raiz de número negativo. Como a gente sabe já que não vai usar a forma de básica, a gente já vai pegar aqui onde corta o nosso eixo y. E é o c, o número que está sozinho. Então, para a gente, onde corta o eixo y vai ser aqui no 9. Agora vamos achar os nossos vértices. Y vértice é igual a menos delta dividido por 4a. Então, para a gente vai ser menos da forma com menos 9, eu vou aqui entre parênteses, dividido por 4 vezes o a, que no nosso caso é o 0,5. Então, vai ficar menos por menos é 9. 4 vezes 0,5 é 2. 9 dividido por 2 é 4,5. O nosso y vértice é 4,5. Vamos achar o x vértice, é menos b dividido por 2a. Então vai ser menos da fórmula com menos do número, é o menos 3. Vou abrir um parênteses para separar os sinais. Tudo dividido por 2 vezes o a, que no nosso caso é meio. Então nosso x vértice vai ser, menos com menos dá mais, então vai ficar 3 positivo. 2 vezes 0,5 é 1, né? Então vai ser o próprio 3. Então o x vértice vale 3. Agora que a gente separou os pontos que a gente precisa, vamos lá montar nosso gráfico. Separando aqui, ó, x', não tem, porque delta deu negativo. x2' também não tem, porque o delta deu negativo. Y vértice, que é a altura da nossa parábola, 4,5. X vértice, que é o meio da nossa parábola, é igual a 3. E onde corta o eixo Y, a gente que vai ser o 9, que é o C, o número que estava sozinho. Vamos montar aqui o gráfico e vamos colocar os pontos que a gente precisa. No X não vai ter nada, porque não tem raiz, ele não encosta aqui no eixo X. A gente vai colocar a altura, que é o 4,5, que o nosso gráfico só vai até aqui, que é a altura dele. Vamos traçar uma reta no sentido dele. Vamos agora procurar o meio da nossa parábola, que é o 3. Vamos traçar uma reta no sentido dele. E aqui no ponto onde se cruza, a gente marca um ponto. Esse aqui é o ponto do nosso gráfico. Ponto de máximo ou ponto de mínimo, vai depender do gráfico. Beleza, agora vamos só marcar aonde corta o eixo Y, que é aqui no 9. Então, o nosso gráfico vai cortar aqui no eixo Y. Então, beleza. Agora que a gente tem os pontos que a gente precisa, a gente sabe que a altura é aqui. O nosso gráfico só vai até aqui. A gente vai marcar do meio para o lado esquerdo, cortando aqui no Y, e espelhar do meio para o lado direito. Como ele não cortou no X, tá vendo? Ele fica todo aqui para cima, é porque o nosso delta foi negativo. Esse gráfico aqui também tem um ponto de mínimo, que é o nosso Y vértice. Ele só desce até aqui, ó. Ele desce, desce, desce. Depois a gente chega aqui no ponto mínimo e ele começa a subir. Por isso que é mínimo. Então, sempre que o exercício pedir ponto de máximo ou ponto de mínimo, vai ser o nosso Y vértice. E o X vértice vai ser qual o número que levou para chegar nesse ponto. Foi o 3. Quando foi 3, atingiu o ponto mínimo, que é o 4,5. Bom, pessoal, estou chegando agora no final das explicações. Espero que tenha ficado bem claro, tenha dado para todo mundo entender e conseguir fazer qualquer gráfico de segundo grau. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode colocar aqui nos comentários. Eu fico muito agradecido. Muito obrigado e até o próximo vídeo.